Pense nas suas interações ao longo da última semana. Quantas vezes você disse sim para um favor, para um projeto extra ou para um compromisso social quando tudo que a sua mente queria era dizer um não definitivo? Quantas vezes você engoliu uma frustração, aceitou um desrespeito sutil ou mudou de opinião apenas para evitar o desconforto de um pequeno confronto com alguém ao seu redor? A maior ilusão que as pessoas que tentam agradar a todos cultivam é a de que a sua passividade é um sinal de bondade. Nós vivemos cercados por uma epidemia silenciosa, a síndrome do bonzinho. Uma geração de indivíduos prestativos, tolerantes e extremamente maleáveis, que passam a vida sacrificando o próprio tempo, a própria energia e os próprios objetivos para garantir o conforto alheio. A verdade nua e crua que o seu cérebro tenta camuflar é que essa busca obsessiva por ser aceito e amado por todos não é uma virtude moral. É um mecanismo de defesa sofisticado. É o medo paralisante da rejeição, da crítica e do isolamento. Toda vez que você se torna conveniente demais para não desagradar o mundo, você assina um contrato de desvalorização pessoal. Hoje, no Evoluidamente, nós vamos quebrar a mecânica da submissão social. Você vai entender a psicologia por trás do respeito próprio e descobrir por que parar de ser bonzinho é o primeiro passo para se tornar um homem verdadeiramente respeitado e dono do seu próprio destino. A anatomia da passividade, o medo mascarado de gentileza. Precisamos fazer um diagnóstico doloroso, mas necessário. Há uma diferença brutal entre ser uma pessoa genuinamente boa e ser uma pessoa bonzinha. A bondade real nasce da força, dos princípios e da escolha consciente. Um homem bom tem valores claros, ajuda quem precisa por convicção, mas possui uma linha firme que ninguém tem o direito de cruzar. Já o bonzinho age a partir da fraqueza e do medo. O bonzinho não ajuda porque quer. Ele ajuda porque precisa desesperadamente que o outro valide a sua existência. Ele tolera o abuso de chefes, a exploração de amigos e a frieza de parceiros porque a ideia de ser rejeitado ou criticado causa uma ansiedade esmagadora em seu sistema nervoso. Quando você se comporta dessa forma, o mundo percebe rapidamente. As pessoas não são cegas, elas leem a carência de limites a quilômetros de distância. Na psicologia comportamental, existe uma regra clara: nós ensinamos às pessoas como elas devem nos tratar. Se você sinaliza que o seu tempo não tem valor, que a sua opinião muda de acordo com o ambiente e que você aceita qualquer migalha para manter a paz, os outros vão pisar na sua grama. A sua gentileza excessiva se transforma em um convite aberto para a exploração. Parar de ser bonzinho não significa se transformar em um tirano ou em um egoísta barulhento. Significa ter espinha dorsal erguida para entender que a paz que você alcança se anulando é, na verdade, uma prisão disfarçada. A neurobiologia do limite. Por que o cérebro precisa do não? Do ponto de vista da neurociência e da psicologia evolutiva, o cérebro humano é uma máquina de ler padrões de status e hierarquia social. Quando interagimos com alguém, o nosso sistema de neurônios espelho avalia a postura, o tom de voz, principalmente, a capacidade daquela pessoa de defender o seu próprio território mental. Quando você hesita em dizer não, o seu cérebro entra em um conflito químico severo. O córtex pré-frontal sabe que aquela tarefa ou exigência vai contra os seus interesses, mas a amígdala cerebral, o centro do medo, dispara um alerta de que contrariar o grupo pode significar exclusão social. Para evitar esse estresse imediato, você cede e diz sim. O grande problema é o efeito de longo prazo desse comportamento. Toda vez que você cede a uma pressão externa contra a sua própria vontade, os seus níveis de cortisol permanecem cronicamente elevados, gerando um estado de frustração e ressentimento reprimido. Além disso, a falta de limites claros sinaliza para o cérebro das pessoas ao seu redor que o seu tempo e os seus valores têm menos importância na escala social. A ciência mostra que indivíduos que sabem verbalizar uma recusa de forma firme e calma ativam circuitos de respeito e autoridade no cérebro de quem os escuta. O não é a ferramenta neurobiológica que protege a sua energia vital. Se você não tem controle sobre a barreira que separa o seu espaço do espaço do mundo, você não é o dono da sua vida, você é apenas um território a ser colonizado pelas demandas dos outros. O paradoxo do respeito: quem agrada a todos não agrada a ninguém. Existe uma ironia psicológica cruel no comportamento do bonzinho. Quanto mais ele se esforça para ser gostado por todo mundo, menos ele é respeitado por qualquer pessoa. A carência de posicionamento gera uma energia de extrema previsibilidade e baixo valor de mercado. Pense bem, você realmente respeita e confia em alguém que concorda com tudo que você fala? Alguém que não tem opiniões próprias,
que muda de postura para agradar o grupo do momento e que está sempre disponível, não importa o quanto seja maltratado? O instinto humano natural não é valorizar essa pessoa, é considerá-la irrelevante. A indisponibilidade e a firmeza possuem um valor psicológico magnético. No ambiente profissional, o funcionário que aceita todas as demandas sem questionar prazos ou viabilidade é visto apenas como uma ferramenta utilitária, e raramente como um líder estratégico. Nas relações pessoais, quem está sempre disponível e aceita qualquer desatenção perde o poder de atração. O respeito não nasce da conveniência, ele nasce da resistência. Quando você expressa um ponto de vista divergente com clareza, quando estabelece que o seu horário de descanso é sagrado ou quando se retira de um ambiente onde não há reciprocidade, você força a realidade a recalcular o seu valor. Quem tem a coragem de bancar o desconforto de não ser uma unanimidade é quem realmente conquista a admiração sincera do mundo. A transição silenciosa, como impor limites sem arrogância. A transição para deixar de ser o bonzinho da sala assusta muitas pessoas porque elas acreditam que a única alternativa à passividade é a agressividade. Elas acham que precisam começar a gritar, a dar respostas grosseiras ou a chutar a mesa para mostrarem que mudaram. Isso é um erro estratégico clássico. A agressividade não é sinal de força, é apenas o desespero do fraco tentando parecer perigoso. A verdadeira força é assertiva, cirúrgica e extremamente calma. Você impõe respeito pela clareza e pela consistência das suas atitudes, e não pelo volume da sua voz. Para começar a mudar o seu posicionamento hoje, adote a regra da justificativa zero. Quando você precisar recusar um pedido que interfere nas suas prioridades, diga não de forma direta, educada e firme. Você não precisa inventar uma mentira elaborada ou pedir desculpas excessivas por gerenciar o seu próprio tempo. Um posicionamento forte soa assim: agradeço o convite, mas eu não tenho disponibilidade para esse projeto no momento. Ponto final. Sem dar margem para negociações. No início, o seu ambiente vai estranhar a sua nova postura, e algumas pessoas que se beneficiavam da sua antiga passividade vão tentar usar a culpa contra você. Mantenha os pés firmes no chão. Aguente o silêncio desconfortável da reação alheia sem retroceder. É nesse exato momento de fricção que a sua nova mentalidade é forjada. A conquista da autonomia. A partir do momento em que esta análise terminar, a escolha de continuar sendo o capacho conveniente das expectativas alheias ou o mestre do seu próprio respeito está exclusivamente nas suas mãos. Você pode continuar buscando a ilusão do aplauso de todos, pagando o preço crônico da ansiedade e da invisibilidade, ou pode assumir a responsabilidade de erguer as suas próprias fronteiras mentais hoje mesmo. A vida é curta demais para você passar o tempo vivendo o roteiro que os outros escreveram para você. Aprenda a tolerar o fato de que nem todo mundo vai gostar do seu novo posicionamento, e entenda que isso é o maior sinal de libertação que você pode experimentar. Foque no que está sob o seu controle, execute as suas tarefas com excelência e mantenha a sua palavra alinhada com as suas ações. Seja o ponto firme, o eixo de estabilidade que não se curva diante da pressão da validação externa. Se essa perspectiva lógica e científica te deu a clareza que faltava para ajustar o seu comportamento e resgatar o seu respeito próprio, inscreva-se aqui no Evoluidamente. Nós somos a comunidade de mentes que escolheram a solidez da autonomia sobre a ilusão da aprovação. Deixe nos comentários, em qual situação você vai aplicar o seu primeiro não estratégico a partir de hoje. Valorize a sua mente. Nos vemos no próximo nível da sua evolução.